Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz essa wiki aura de prioridades para o meu Warlock de destruição. No caso desse personagem, ela geralmente é bem mais simples do que muitas outras classes e especializações do jogo, mas ainda assim serve para vocês terem uma ideia de como fazer isso daqui caso vocês tenham dificuldade. Eu vou colocar no tudo, na verdade o integral, de como eu fiz isso daqui, inclusive com os erros e as dificuldades que acabam acontecendo no meio do caminho para poder criar uma wiki aura. Isso aqui é bem comum acontecer alguns defeitos que você encontra dentro da criação disso, e eu espero que seja útil para alguns de vocês. Bom, hoje para poder aprender a fazer algumas wiki auras, a minha ideia é fazer uma wiki aura de prioridade para o Warlock de destruição. Não é uma classe que precisa de muitas informações para poder saber qual que é o melhor momento de utilizar determinada habilidade, mas é legal que você sempre tenha isso daqui, pelo menos para poder ter um combate um pouco mais eficiente. Com o tempo você acaba gerando memória muscular e não precisa tanto utilizar essas wiki auras, mas eu acho sempre legal ter porque, querendo ou não, em algumas situações você tem tanta coisa acontecendo na sua tela que você não fica com informação suficiente ou não consegue reter informação suficiente dentro do combate. Então isso daqui é legal porque auxilia para você fazer isso daí. Você vai precisar de algumas coisas para poder criar essa wiki aura. A primeira coisa, obviamente, é o add-on de wiki auras, está na descrição, como sempre, o link para poder baixar isso daqui, apesar que eu acredito que a maioria de vocês utilize isso também. A segunda coisa que você vai precisar é um conhecimento pelo menos básico da classe que você está usando, ou pelo menos da especialização que você está querendo fazer essa wiki aura. Isso é porque, para poder criar uma wiki aura de prioridade, você vai precisar saber exatamente o que você quer que apareça na sua tela. Você não vai querer colocar todas as suas habilidades como wiki auras, porque senão vai ficar tão confuso que acaba virando tudo ruído branco. Você não sabe direito o que é importante e o que não é. Então são poucas as habilidades que você vai querer ter informação, e é por isso que é importante que você tenha um conhecimento pelo menos básico da especialização que você está usando. E a terceira coisa é justamente uma lista de prioridades. A melhor opção que eu tenho para vocês é procurar no Wallhead. O Wallhead acaba tendo uma lista de prioridade que geralmente está pelo menos com uma tradução superficial em português. Caso você não consiga pelo Wallhead, porque às vezes acontece de ser um pouco confuso, já que não são sempre as mesmas pessoas que escrevem cada guia, você tem a opção de vídeos no YouTube mesmo. Eu tenho alguns de algumas classes aqui, não de todas. Eu acredito que tem outras pessoas que façam também vídeos que explicam pelo menos a prioridade básica de cada uma das classes. Ou você pode ver por grupos no Discord, que às vezes tem outras informações. O grande empecilho disso é que boa parte das informações que você encontra vão estar em inglês. Você vai precisar ter um pouco mais de trabalho para poder fazer isso daqui se você não estiver jogando com o jogo em inglês mesmo, estiver jogando em português, tá? Isso porque, no caso da wiki auras, eles levam em consideração qual que é o idioma que você está utilizando na hora da criação disso daqui. Então se você criar uma wiki aura em inglês, pelo menos com o nome da habilidade em inglês, geralmente ela não vai funcionar, você vai precisar colocar com ela em português também se você estiver jogando o WoW em português. Se você souber a numeração da habilidade, que isso é uma informação que eu não vou nem falar aqui, mas cada habilidade tem uma numeração específica, aí você não precisa, você pode colocar em qualquer idioma, ela vai funcionar normalmente. No nosso caso aqui a gente vai estar usando a identificação de habilidades pelo nome, então vai ter que ser em português, porque meu jogo está em português aqui. Vocês podem ver que inclusive na minha barra tem algumas interrogações. Isso é porque eu tenho o hábito de jogar o jogo em inglês, e esses macros aqui eles estão com o nome da habilidade em inglês, então ele não identifica quando eu passo para a língua portuguesa, tá? Mesma coisa vai ser a wiki aura. Então, para não dar esse tipo de problema, utilize os nomes que você vai colocar em cada uma das wiki auras com o nome, com o idioma que você está usando no seu jogo, tá? Não tente misturar as coisas, porque às vezes dá algum tipo de problema na hora da criação disso daqui. Mas vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer, quando você clica em /WA para poder abrir o menu de wiki auras, vou colocar aqui no meio. O que isso daqui são as opções que você tem. Hoje nós vamos conversar sobre grupo dinâmico, brevemente falando sobre isso daqui. Tem algumas opções de grupos para você criar. Vocês podem ver que eu uso aquela wiki aura do Luxtus, ela está num grupo específico aqui, e tem uma porrada de coisa aparecendo na tela. Isso daqui é uma wiki aura que eu uso para poder me auxiliar quando as coisas estão fora de cooldown ou não. A minha ideia é criar uma wiki aura agora que fique aqui desse lado, para poder mostrar melhor as prioridades que eu tenho em combate. Não só com auxílio visual, mas como auditório também, que é o que eu pretendo fazer. O que eu quero criar para o Warlock de destruição? Eu quero saber quando for a hora de usar imolação, ou seja, quando o alvo estiver sem imolação ou estiver acabando da imolação nele. Eu quero saber também quando o conflagrar está com 2 cargas,
porque nesse caso ele não vai estar gerando carga nenhuma, é importante que eu use para poder continuar gerando isso daqui, é uma das habilidades mais importantes de destruição. E eu quero saber também, quando estiver disponível para utilização, o Evocar Infernal, porque apesar da recarga ser de 3 minutos, como é muito longa na verdade, é importante você usar sempre que estiver fora do cooldown isso daqui, para poder usar a maior quantidade de vezes em combate. Algumas lutas permitem que você use mais de uma vez, não são todas, principalmente em coisa muito mais simples, você vai acabar usando uma vez só, mas ainda assim, eu quero saber quando isso está disponível ou não. Outra coisa que eu quero fazer é ter uma Wiki Aura que mostra quando o Impulso Ardente está ativo. Isso aqui é aquela habilidade que faz você se movimentar mais rápido, mas você fica tomando dano com o tempo. Então eu quero saber quando isso daqui está ativo para, eu esqueci de desativar isso, eu saber que eu estou tomando dano que eu não precisaria estar tomando, tá? Essas são as minhas... a minha ideia do que criar dentro dessa Wiki Aura. Então a gente vai começar então colocando /WA, indo aqui em Nova Aura. Nova Aura vai mostrar todas as opções que você tem, tanto de grupo quanto de ícones individuais. Qual a diferença de grupo para grupo dinâmico? O grupo ele vai criar literalmente um grupo para você acumular ícones dentro dele ou texturas, e isso vai ser uma posição fixa. Então onde o seu grupo tiver, sempre aquela mesmo ícone, mesma textura vai aparecer na posição que você determinar. O grupo dinâmico ele muda a posição de acordo com as mudanças que acontecem dentro do grupo. Então, por exemplo, no caso aqui que a gente vai fazer, a gente vai criar uma Wiki Aura para poder colocar emulação, mas vamos supor que a emulação já está disponível, já está ativa na verdade no seu alvo. Quando a emulação estiver ativa no seu alvo, na mesma posição que emulação apareceria, vai aparecer uma outra coisa, como por exemplo conflagrar, porque não existe necessidade de ficar colocando emulação na frente, já que ela já está ativa no alvo que eu estou mirando. Vai ficar mais fácil de entender isso daqui quando eu estiver fazendo as Wiki Auras, mas basicamente é o seguinte, grupo dinâmico muda a posição dos ícones de acordo com o que está disponível para ser utilizado. De acordo, na verdade, com os gatilhos que você colocar dentro de uma Wiki Aura. Então a gente vai criar um grupo dinâmico aqui. No caso ela criou dentro de um outro grupo que já estava ativo, mas a gente já vai resolver isso. Vamos colocar aqui como prioridade destro, que vai ser o nome desse grupo. Eu vou clicar nessa seta aqui para poder tirar de dentro desse grupo aqui. Então é isso que nós temos, é um grupo prioridade destro, não tem absolutamente nada dentro desse grupo, vocês podem ver que esse sinal de mais aqui está até apagado, porque não tem nenhum ícone, mas a gente vai começar a criar um ícone agora para esse personagem. Então a primeira coisa, vamos criar um ícone aqui, você pode ver que quando você está selecionado o grupo que a gente acabou de criar, criando o ícone, já vai direto para dentro desse grupo. O primeiro nome então desse ícone aqui vai ser sobre imolação, então eu vou colocar como prioridade imolação. Vocês podem ver que só colocando o nome não muda absolutamente nada no ícone, porque ele não tem informação de que habilidade é essa. Você pode mudar a largura e a posição do seu ícone. Não recomendo que você mude a posição, porque a minha ideia é mudar a posição do grupo todo, não só de um ícone específico. Então, se você quiser mudar a largura, não tem problema também. Eu vou deixar 64 por 64, porque para mim não faz diferença isso. Também a fonte também não faz diferença. O brilho, isso daqui nós vamos mudar depois, mas eu primeiro quero mudar o gatilho dessa habilidade. Então, clicando aqui na aba de gatilho, nós temos várias opções para poder determinar o que vai fazer essa habilidade aparecer ou não para a gente. Primeira coisa que a gente quer saber, a imolação, apesar de ser uma habilidade, o que eu preciso saber é se ela está ativa no alvo ou não. Ou seja, ela vai ser considerada como uma aura no seu alvo. Então aqui nós temos a opção de escolher se é um feitiço. Como eu falei para vocês, ela é um feitiço, mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber se a aura está ativa ou não. Então eu vou clicar aqui em aura. Só que essa aura a gente vai querer saber se está ativa no jogador ou no nosso alvo. Nesse caso aqui, como imolação é um debuff, vai ser no alvo. Então eu quero saber se o alvo meu está com a emulação ativa nele, se ele está tomando dano com o tempo. E como eu falei para vocês, isso daqui não é um buff, não é nenhum bônus que a gente está dando para ele, é dano com o tempo. Então a gente quer saber que isso daqui é um debuff. Então essas são as opções. A emulação a gente sabe que é uma aura, que tem que estar ativa no nosso alvo e que vai ser um debuff que está ativo nele. Como eu falei para vocês, a gente vai usar a partir do nome da habilidade. Então clicando aqui em nome, a gente vai colocar o nome como emulação. Lembre de escrever sempre corretamente isso daqui, porque senão ele não vai identificar. Clique em OK, vocês podem ver que ele já muda o ícone para o ícone de emulação mesmo, porque ele já identificou que essa habilidade existe. Agora, qual que é a primeira problema que você vai encontrar fazendo isso daqui? Nesse caso,
ele vai mostrar a emulação provavelmente quando ela estiver ativa em um alvo. Então a gente vai fazer um teste aqui. Vocês podem ver que ela sumiu da minha interface. Vamos pegar qualquer alvo aqui. Vamos usar a emulação nele. Vocês podem ver que ela vai ficar aparecendo como se estivesse ativa. Não é isso que eu quero. Eu não quero que a emulação apareça quando está ativa. Eu quero que a emulação apareça justamente quando ela não está ativa ou está para acabar. Porque isso vai definir se eu quero usar novamente ou não. Se você quiser utilizar, fazer ela aparecer para poder mostrar quando está ativa, para você ter uma informação assim, também pode, mas não essa é a minha intenção. Então vamos voltar para a WikiAura. Eu preciso saber quando ela não está ativa. Nesse caso aqui, ela fica um pouco em inglês aqui, a WikiAura, então eu vou mostrar para vocês. Vindo até aqui embaixo, você tem a opção aqui de aura encontrada. Nós vamos colocar como aura faltando. Então quando a aura estiver faltando no seu alvo, isso daqui vai aparecer. Nesse caso, se você já fechar aqui a WikiAura, vocês podem ver que não está aparecendo nada na minha tela. Mas se eu clicar em qualquer alvo que tiver sem essa WikiAura aparecendo, sem emulação, fica aparecendo o ícone de emulação aqui para poder falar, ó, você precisa ativar isso daqui. E se nós colocarmos emulação no alvo, aqui na verdade matou direto ele, infeliz, né? Vamos ver aqui se eu consigo ficar com algum monstro vivo. Você pode ver que some da minha tela, justamente porque ela está ativa no alvo, então não tem necessidade disso daqui. Mas isso não é a única coisa que eu quero. Eu quero também uma outra função, né? Eu quero também saber quando está ativo no alvo, mas quando está com uma quantidade de tempo muito pequena para eu poder utilizar novamente. Geralmente, aqui em emulação a gente sabe que ela dura 18 segundos. Eu quero saber quando estiver faltando uns 4 segundos para poder utilizar isso. Nesse caso aqui, o meu primeiro gatilho ele está feito, eu não preciso mudar mais ele, mas eu quero um outro gatilho. Então qual que é uma segunda opção para isso aparecer? A minha segunda opção, então a gente vai criar como eu cliquei aqui em adicionar gatilho, ele vai criar um gatilho 2, e nós vamos colocar novamente. Lembrando, emulação é uma aura que vai estar no meu alvo, e é uma aura que é um debuff. Vamos colocar novamente o nome aqui como emulação. Isso aqui eu estou criando um novo gatilho, mas é para a mesma habilidade, então a gente tem que colocar tudo igual. O que vai mudar é a opção final. O que eu preciso? Eu preciso que mostre aqui remaining time é o tempo o que falta, na verdade, o que sobra, na verdade, da habilidade no alvo. Quando isso daqui, o tempo restante, ele tiver menor do que 4 segundos. Então, o que isso vai fazer? Nesse caso aqui, esse gatilho ele vai disparar essa WikiAura quando tiver sem emulação no alvo e quando tiver com o tempo restante em menos de 4 segundos. Isso é um problema, porque na verdade o que ele está considerando são todos os gatilhos. Então não é que vai ter que estar ativo um ou outro, ele vai estar ativo todos eles. E isso na verdade não vai funcionar. O que a gente quer é quaisquer gatilhos, porque o que isso vai fazer é que se o alvo não tiver com emulação, isso daqui vai estar ativo no alvo, vai ativar a WikiAura. Ou se o alvo tiver com emulação, mas tiver com menos de 4 segundos disponível, isso daqui vai ficar ativo também como WikiAura pra gente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um monstro que tenha uma vida um pouco maior para poder isso daqui ficar ativo até 4 segundos, porque senão aquilo lá vai morrer muito rápido. Você é um raro. Você vai demorar demais para poder matar. Aqui eu acredito que dá tudo certo. Então eu vou até dispensar o pet, para ele não atrapalhar também. Vamos lá, eu cliquei aqui nesse alvo, nesse novilho agradável. Ele está sem o WikiAura, ele está sem o emulação, então a WikiAura está aparecendo aqui pra gente. Eu vou colocar a emulação nele e eu vou parar de dar dano para poder ver o que acontece. É óbvio que isso daqui vai matar. Vamos remover isso daqui para poder ficar mais fácil, né? Segunda tentativa. Emulação está ativa. Quando tiver então com menos de 4 segundos, o correto é que apareça aqui na minha tela novamente o emulação.
Ele apareceu aqui avisando, deu um pouquinho de delay, mas é o suficiente para mim isso daqui. E novamente, está sem emulação, ele vai aparecer. Isso significa que a nossa wiki hour está funcionando direito, tá? Então a gente sabe que isso daqui não é um problema, essa wiki hour em específico está funcionando direitinho, a gente vai passar para a próxima. Mas eu quero ter uma outra coisa. Emulação é um tipo de efeito que eu gosto de ter algumas informações maiores que isso daqui. Porque é uma coisa que acaba durando, normalmente, se tudo der certo, a luta inteira. Então eu quero ter certeza de que eu estou usando sempre que possível essa habilidade. O que eu vou fazer eu quero clicar na aba de mostruário e eu quero que fique brilhando isso daqui quando estiver disponível. Justamente para eu sempre lembrar que é importante utilizar essa habilidade quando ela aparecer. Para o meu foco ser diretamente no fato de que eu tenho que usar isso daqui novamente. A única situação que você não vai usar a emulação, pelo menos com o Bruxa de Destruição, é quando estiver no fim do combate você sabe que ela não vai ter a duração completa dela, mas 90% dos casos isso daqui vai estar ativo, principalmente em chefe. Então eu quero que apareça esse brilho aqui. Eu já quero também deixar claro aqui para vocês que a minha preferência é que esse tipo de grupo de prioridades apareça só quando eu estiver em combate. Então eu já vou fazer outra coisa aqui. Pode clicar no grupo que você criou aqui de prioridades, ou o grupo que seja qual que você criou. Colocar em load aqui. E aqui em cima a gente vai clicar em combate. Porque aí sempre que eu estiver em combate vai aparecer esse grupo, se eu estiver fora de combate não vai aparecer. Se você quiser fazer isso daqui diferente, quiser que sempre apareça, não tem problema, você pode deixar isso daqui sem estar selecionado. No meu caso eu prefiro que apareça só quando eu estiver em combate, porque para mim é mais interessante isso. Então novamente aqui nós criamos a wiki hour de prioridade para emulação, isso está tudo certo, está funcionando normal. O que eu quero saber agora, conflagrar. Eu quero que isso daqui me avise quando tiver conflagrar com 2 cargas. Preferencialmente, se eu conseguir, eu quero deixar o conflagrar mostrando para mim quando estiver próximo de 2 cargas, para poder saber que eu tenho que utilizar rapidamente o outro. Pensando agora melhor, eu acredito que não tenha problema deixar como 2 cargas, então a gente vai fazer isso daqui desse jeito mesmo, para poder ser mais simples ainda de entender. No caso conflagrar, você pode duplicar esse ícone para poder já começar um pouco mais fácil. A gente vai criar um ícone novo porque não tem problema. Então novamente aqui o grupo de prioridades. Você vai clicar em nova aura. Com o grupo de prioridades selecionado, você vai colocar em ícone novamente. Ele vai criar mesmo tamanho que o anterior, porque a gente não utilizou. Vamos colocar o nome aqui como prioridade conflagrar. E nós vamos colocar para baixo, porque isso aqui é uma prioridade menor do que emulação. O mais importante para mim é a emulação. A segunda coisa que eu quero é a conflagração, tá? Vamos ver aqui então em gatilho. No caso conflagrar eu não quero que fique brilhando, não tem necessidade de alterar o mostruário, mas em gatilho a gente vai fazer outra coisa. Conflagrar, diferente de emulação, não é uma aura que eu quero saber, ela é um feitiço realmente. Então vamos colocar como feitiço. Você pode colocar como cooldown, charges e count, porque é exatamente o que a gente quer, o cooldown, as cargas ou o número de que você tem desse feitiço. E a gente vai colocar o nome do feitiço aqui. Você pode apagar essa parte, colocar como conflagrar. Ele não encontrou. Vamos ver se eu escrevi certo também. Conflagrar. Eu tinha escrito errado. Conflagrar, então, é que ele identificou que existe essa habilidade. Lembrando que a gente quer saber o número de cargas do conflagrar. Quando cargas estiverem iguais a 2, eu quero que conflagrar mostre para mim. Nesse caso, sempre que eu tiver usado uma habilidade, uma conflagração, ele não vai aparecer, mas sempre que tiver com exatamente 2, vai estar disponível para mim. Para mim não tem necessidade de saber se está com uma habilidade, porque eu uso aquela outra wiki hour aqui embaixo. Então nesse caso já vai ter a informação para mim se estiver disponível essa habilidade aqui. O mais importante é que eu fique extremamente... que eu preste atenção se isso daqui estiver disponível para poder utilizar e tiver com um cap de 2 cargas. Geralmente quando alguma habilidade sua fica no limite de carga, significa que você está perdendo a carga dela durante o combate, então a minha ideia é que eu não perca nada disso daqui. Assim que chegar em 2 cargas, minha obrigação é usar isso daqui, a não ser que eu tenha que usar a emulação no alvo também, porque aí, no meu caso, pelo menos eu acredito que seja mais interessante usar a emulação. Então aqui a prioridade é a conflagração, e isso vai aparecer se tiver com 2 cargas.
Isso daqui é super simples, essa wiki aura que eu criei. Não é tão necessário ter outras funções da mesma maneira que a emulação tinha, mas a gente vai testar isso daqui agora, lembrando que agora já tem 2 wiki auras disponíveis. Se eu clicar no alvo, não está aparecendo nada que a gente colocou só para poder carregar de acordo se a gente está em combate ou não. Então eu vou primeiro colocar um incinerar só para poder aparecer as duas. Primeira coisa que apareceu, está aparecendo o imolação justamente porque não está no alvo. Se eu colocar a imolação no alvo, ó, a gente pode perceber que o conflagração não está aparecendo, então é algum erro que está acontecendo da wiki aura. E esse tipo de coisa acontece mesmo, é comum. Então vamos ver o que foi que aconteceu aqui. A conflagração está aparecendo aqui, teoricamente, como 2 cargas. É estranho não estar aparecendo, porque normalmente isso daqui teria que estar funcionando dessa maneira. Então vamos ver o que a gente pode colocar como diferente isso. Vejamos aqui. Provavelmente é esse daqui o problema. Vamos testar isso daqui e eu explico em seguida se estiver funcionando tudo certo. Eu já percebi que é exatamente isso daqui. Vou colocar para mostrar em combate. Vamos lá. Vamos começar com incinerar. Agora sim, ele está aparecendo. Se o alvo estivesse vivo aqui. Vocês podem ver que ela não aparece na mesma posição, ela aparece embaixo aqui. Então, o imolação está aparecendo em cima, vamos colocar. Se eu usar uma carga de conflagrar, ela some. Eu vou explicar para vocês qual que era o erro que estava acontecendo aqui, para esse caso acontecer com vocês também. Lembrando, no meu caso, eu coloquei aqui como para carregar isso aqui só em combate, para não aparecer diferente disso, tá? Qual o problema do gatilho? Quando eu coloquei o número de cargas igual a 2, estava tudo certo. Teoricamente, vamos ter que matar você, né? Não quero matar você. Vamos correr. O que acontecia ali é o seguinte. Ele estava me mostrando o número de cargas, mas ele estava entrando em conflito com uma outra opção que eu tinha dentro da wiki aura. Deixa eu só sair de combate e já mostro para vocês de novo aqui. Pronto. Qual era o conflito? O número de cargas estava marcando como 2, mas estava falando para poder mostrar quando tivesse no cooldown a habilidade. O que não faz sentido, porque se a habilidade está no cooldown, ela não vai ter 2 de carga. É por isso que não estava mostrando pra gente. O que eu precisei fazer? Número de cargas igual a 2, e para poder mostrar a habilidade quando não estiver no cooldown, ou seja, estiver disponível. Se você deixar daquele jeito que estava, mostrando no cooldown a habilidade com 2 cargas, ele vai entrar em conflito uma coisa com a outra, porque ele fala, bom, se está no cooldown, significa que não tem 2 cargas disponíveis. Então ele não ia funcionar de qualquer jeito. Nesse caso aqui, então, repetindo, cargas mostrando quando tiver em 2 e quando a habilidade não tiver no cooldown, que é justamente quando tiver 2 cargas disso daqui, tá? Se você simplesmente colocar quando a habilidade não tiver no cooldown, quando tiver com uma carga ela vai mostrar também, e não é isso que a gente quer. Eu vou aproveitar esse momento para poder já mudar uma outra coisa na minha wiki aura, porque se vocês perceberem, ela aparecia como imolação na parte de cima e o conflagrar na parte de baixo. Não é essa a minha intenção. Então a gente vai clicar aqui na prioridade e mostrar as animações aqui. Animações, aliás, não. Vamos ver aqui qual que é o monstruário. Tentar me recordar isso daqui de acordo com a... É exatamente isso daqui. Eu estou muito acostumado a usar o wiki aura em inglês, então fica difícil de encontrar isso daqui em português também, tá? É aqui. Se você clicar na prioridade aqui, então, no nosso grupo que a gente criou, e clicar em grupo, você tem aqui o Grow, que é o crescimento, para onde você quer que cresça essa wiki aura. Eu quero que cresça para a direita, porque aí é justamente onde eu quero que apareçam as coisas, já que meu posicionamento de wiki aura vai ser um pouco acima do ícone do meu alvo. Eu quero que vocês já aproveitem então isso daqui para poder já arrastar o wiki aura de acordo com a sua necessidade. No meu caso, quero que elas fiquem mais ou menos aqui, porque já tá bom, ela aparece um pouco em cima do meu alvo, não atrapalha com o restante das coisas. Outra coisa que eu gosto de fazer também, a opção que você tem, e isso é completamente cosmético, é vir em animações aqui quando você tiver com o grupo selecionado. E no início eu gosto de colocar alguma coisa pré-definida. No meu caso aqui a pré-definição que eu coloco sempre é você pode colocar como um fade in. Eu prefiro que deslize da esquerda
porque aí ela vai aparecer, sempre que tiver alguma opção nova vai ter esse efeito de deslizando, mas isso daqui é simplesmente por... visualmente não muda nada no combate, tá? Então o que nós temos aqui é o Wake Aura de imolação, o Wake Aura de conflagrar, e a outra Wake Aura que eu queria fazer era a de evocar infernal. Isso aqui é uma Wake Aura mais simples ainda, porque é simplesmente do cooldown da habilidade. Então a gente vai criar novamente, clicar no grupo aqui, nova aura, ícone, novamente a gente vai vir em gatilho. Lembrando, evocar infernal não é uma aura, é um feitiço, a gente vai clicar em feitiço mesmo. E a gente vai colocar aqui o nome, evocar infernal. O ícone já apareceu, ele identificou que existe isso. Nós vamos querer que mostre sempre quando não tiver no cooldown, ou seja, estiver disponível essa habilidade, ela vai aparecer para mim. E honestamente falando, é só isso daqui, essa Wake Aura. A gente não mudou o nome ainda, vou colocar aqui prioridade infernal. Porque a gente sabe que isso daqui vai, sempre que tiver fora do cooldown, vai aparecer pra gente. Eu vou colocar como terceira prioridade, apesar de que isso daqui às vezes seja uma boa deixar aqui em cima, mas aparecendo aqui do lado pra mim tá tudo bem. Isso daqui vocês definem de acordo com a prioridade em combate que vocês têm, tanto porque vocês sabem que é a prioridade do seu personagem, ou porque vocês preferem usar uma habilidade ao invés da outra, tá? Isso aqui, novamente, ele tá aparecendo mesmo quando eu tô fora de combate, então a gente vai colocar aqui em load, pra só quando tiver em combate pra isso daqui aparecer, tá? O que vai acontecer se eu entrar em combate com esse personagem, com esse mob aqui? Quando eu entrar em combate com ele, ele não vai ter imolação, eu vou estar com 2 cargas de conflagrar e eu vou estar com o evocar infernal disponível porque ele não está no cooldown. Deixa eu até mudar a posição que ele fica aqui. Vamos ver se isso daqui funcionar. Se estiver funcionando a Wake Aura certo, vai aparecer 3 ícones do meu lado aqui, justamente na ordem de prioridade que eu defini lá, pela ordem dos ícones que eu coloquei na Wake Aura. Então, vamos colocar o incinerar. Vocês podem ver que ele está aparecendo desse jeito. Uma das coisas que eu percebi é que quando deu essa entrada das habilidades, o infernal não apareceu daquele jeito, com aquele efeito deslizando, mas ainda assim está tudo disponível. Então, se por exemplo eu colocar o imolação, ele some, o conflagrar entra na posição de imolação. Se eu usar conflagrar, ele some, só sobra o infernal. E se eu usar o infernal, ele some e não aparece mais nada. Nesse caso, como o infernal ele está ativo, se eu colocar a imolação no alvo aqui, a única coisa que eu tenho são 2 cargas de conflagrar. Usei conflagrar, sumiu. O que isso identifica para mim é que a partir do momento que não estiver aparecendo ícone nenhum desse lado, significa que eu já usei tudo que eu tenho de prioridade e eu posso focar nas coisas básicas de combate, que no caso do Warlock de destruição é o incinerar e o Cetro do Caos. Esse tipo de Wake Aura ele é muito útil para classes que têm uma quantidade maior de habilidades ou de prioridades para poder utilizar, mas ele serve para qualquer um quando você quer criar um pouco de memória muscular ou melhorar um pouco na utilização da sua classe. Lembrando agora que eu falei para vocês aqui, aquele efeito que estava aparecendo na hora do meu infernal não apareceu, a gente vai colocar aqui no início pré-definição, deslizar da esquerda para ficar igual aos outros, então todos eles vão deslizar da esquerda, isso daqui também. Só para terminar então esse vídeo, que eu acho que está até um pouco longo, mais longo do que eu gostaria, eu quero fazer uma Wake Aura para poder mostrar o impulso ardente quando ele não estiver ativo, quando ele estiver ativo, para eu saber que eu tenho que desativar. Impulso ardente é uma coisa que é muito comum da gente acabar esquecendo de desativar. Eu não vou nem colocar como um grupo aqui de prioridade, eu vou colocar como um ícone específico, então vamos colocar aqui como impulso ativo. Eu vou tirar de dentro desse grupo de prioridade, porque ele não é uma prioridade. E é justamente aqui que eu quero que apareça. Mais do que isso, eu quero que quando ele apareça cobrindo o meu personagem todo. Então eu quero colocar aqui como 100 de altura e 100 de largura. Então é impossível não perceber isso aqui na tela. Qual vai ser o gatilho? Isso aqui vai ser uma aura, porque o impulso é uma aura. Vai ser no jogador e é um debuff, que isso aqui está acontecendo. A gente vai colocar o nome da habilidade, então o nome da habilidade novamente, impulso ardente. Então sempre que impulso ardente estiver ativo, isso daqui vai aparecer na frente. Mais do que isso, eu quero que ele fique brilhando quando estiver aparecendo, para não ter como eu falar que eu não percebi isso daqui acontecendo. Tá? E eu quero que carregue só quando eu tiver... Aliás, isso daqui não, isso daqui eu quero que carregue quando eu estiver fora de combate também, tá? Vocês podem ver que não está aparecendo o Wake Aura aqui, porque eu não estou com o impulso ardente ativo. Se eu ativar ele,
vocês podem ver que não apareceu. Aí nós temos que descobrir o porquê que foi que isso não apareceu. Impulso ardente aqui está falando que aumenta a velocidade de movimento. E aqui eu já descubro o porquê que não apareceu. No caso, a nossa descrição de impulso ardente diz que aumenta a velocidade de movimento, mas não está falando que diminui a nossa vida, que está dando dano. Provavelmente o jogo considera impulso ardente como um buff, não um debuff pra gente. Então a gente vai vir aqui novamente na Wikiaura, vir no gatilho, vamos mudar para buff para poder ver se muda alguma coisa disso daqui, tá? Novamente, nada aparecendo. Agora sim, quando eu estou com um impulso ardente ativo, ele fica brilhando na tela. É provavelmente impossível de eu esquecer isso daqui ativo se isso estiver aparecendo na minha tela, porque está ocupando meu personagem inteiro. Então eu sei que, bom, isso aqui está aparecendo, está me atrapalhando. A maneira de não atrapalhar é você desativar o impulso ardente. Isso daqui que eu fiz para vocês, esse vídeo, ele é uma visão bem básica do que a Wikiaura pode ser utilizada. E eu provavelmente vou criar outras Wikiauras também para esse personagem, em outras especializações, que utilizam uma maior quantidade de habilidade. Principalmente Demonologia utiliza uma habilidade uma maior quantidade de habilidade, uma ordem de habilidades mais importante. Destruição não necessariamente utiliza desse jeito. Eu espero que isso tenha sido pelo menos útil para vocês tentarem fazer alguma coisa parecida no personagem de vocês, porque a partir do momento que você começa a usar o Wikiaura, é legal pra caramba que você consegue criar funções de acordo com a sua necessidade dentro do jogo. Eu espero que tenha sido útil e que você consiga criar a sua própria Wikiaura com isso. Se você tiver dúvidas ou dicas também, porque eu sei que eu não sei tudo a respeito de Wikiaura e eu gostaria de aprender um pouco mais, vocês podem deixar nos comentários também. E o que eu puder ajudar vocês, me perguntem, que se eu souber como resolver, eu respondo vocês aí também. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.